Fala galera, seja muito bem-vindo ao Boa Teologia. Nós estamos aqui no nosso vídeo 2 do nossos devocionais que nós estamos fazendo com Jesus, esse tempo com Deus, estudando as Escrituras. Como eu falei, o propósito desses vídeos é exatamente nós refletirmos a respeito daquilo que Jesus quer falar com a gente. Eu não tenho o intuito aqui de ser profundamente teológico e técnico, mas eu quero aqui trazer para vocês um pouco daquilo que o Senhor tem me falado, me falou comigo através do que eu estudei, através da inspiração e da voz do Espírito Santo de Deus ao meu coração, tudo aquilo que o Senhor refletiu no meu coração durante os anos. Então, por isso que eu também não preparei algo tão técnico, tão assim profundo, mas a beleza da palavra está na simplicidade. Eu me chamo Pedro Emanuel, eu sou pastor. Se você é novo aqui no canal, esse é o Boa Teologia, um canal que a gente tenta falar de tudo um pouco. Então nesse canal você vai encontrar vídeos sobre Israel, você vai encontrar review de filme, review de série, você vai encontrar review de livro, você vai encontrar aqui assuntos mais profundos teológicos, e você vai encontrar também esse devocional com o Senhor aqui. Esse vídeo tá subindo cedinho da manhã, e a intenção realmente é você começar o dia escutando um pouco de Deus, e eu quero ser rápido, quero ser sucinto, tá? Então no primeiro vídeo que a gente fala um pouco sobre as genealogias e como Deus impacta a nossa vida a partir de um assunto, a partir de um tema que às vezes a gente nem lê, porque a gente pensa que não tem muito o que oferecer, mas no vídeo passado a gente viu que tinha muita coisa para falar, tive que dar uma resumida, né? Então se você não assistiu, clica no card aí que a gente vai estar indicando para você. E hoje eu quero ler com você, ainda no capítulo 1, na verdade a continuação, do versículo 18 até o versículo 25, e hoje eu queria ler com você a palavra. Então não sei o que é que você tá fazendo, se você tá tomando um cafezinho aí da manhã, se você tá no seu almoço, se você tá dirigindo, mas eu queria ler rapidamente aqui o que Mateus nos apresenta. O nascimento de Jesus Cristo. Mateus estava na genealogia, e agora ele vai narrar o nascimento de Jesus Cristo, tá? Segundo o evangelista Mateus. O nascimento de Jesus Cristo foi assim: Maria, na sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz a um filho, e você porá nele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos pecados deles. Ora, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta: eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus conosco, né? Minha mãe não botou esse nome à toa, não se engane. Quando José despertou do sono, fez como o anjo do Senhor lhe havia ordenado, e recebeu Maria por sua esposa. Porém não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. Bem, pessoal, nesse texto que a gente leu, eu quero inverter um pouco a ordem dos fatos aqui apresentados. Então a gente vê aqui Mateus contando pra gente como foi o nascimento de Jesus, e Mateus aqui ele não entra em muitos detalhes, como por exemplo Lucas entrou, da questão dos... Enfim, Mateus ele tenta ser um pouco direto. Então a gente presume que talvez os ouvintes ali de Mateus, como a gente já falou no vídeo passado, eles eram judeus. Então a gente presume que talvez eles eram familiarizados com essa conversa, e Mateus ele tenta ir mais pro sentido espiritual do texto, entendeu? O sentido espiritual da mensagem. O primeiro ponto que eu quero ressaltar aqui é no versículo 22, que vem de acordo com aquilo que nós temos falado. Sempre a tentativa, a dedicação, o esforço de Mateus para mostrar para os seus irmãos judeus que Jesus Cristo é sim o Messias. Então no versículo 22 ele diz: olha, tudo isso aconteceu para se cumprir o que foi dito pelo Senhor por meio do profeta. Isso também fica de lição para nós. Nós precisamos entender que Jesus ele não foi só um profeta. Jesus ele não foi só um cara bom que passou na terra. Jesus ele não foi somente uma pessoa que realizou milagres. Então Jesus não foi somente essas pessoas, esses adjetivos que eu citei. Então nós, como verdadeiros cristãos, precisa fazer parte da nossa confissão de fé que Jesus Cristo é o Senhor e Salvador de
de nossas vidas. Senhor no caráter de Deus. Jesus é Deus Todo-Poderoso. Não é mais um Deus, ele é Deus. Então, Mateus, ele apresenta isso daqui, comprovando a divindade de Cristo e mostrando que Jesus é sim o Messias esperado que estava para vir. Sabe, José ele é um exemplo para nós. José recebe a notícia que Maria está grávida e a Bíblia conta que ele era um homem tão justo, ele era um homem tão bom, que ele, para não envergonhar Maria, talvez até para proteger a vida de Maria, porque uma mulher que fosse pega em adultério naquela época era apedrejada e morta. E para proteger a vida de Maria, José resolve deixá-la em secreto. Para os judeus, no casamento judaico, ele não era propriamente como o nosso casamento hoje. Um judeu, quando tinha ali a sua esposa prometida, que a gente pode chamar hoje como noivado, ali já era feito diante das autoridades realmente uma aliança de casamento. Não tinha intimidade sexual ainda, mas já era uma aliança de casamento que, para aquilo ser desfeito, era necessário haver ali uma carta de divórcio, né, formalizado de acordo com a lei de Moisés. E eu quero te indagar da seguinte coisa: imagine você, um homem, não imagine tão profundamente isso, que não é uma coisa legal, mas imagine um homem que ele é traído pela sua esposa. Eu já conheci homens que a sua vida foi completamente destruída exatamente por conta de um adultério. Da mesma forma, eu conheci mulheres que a sua vida foi completamente destruída pelo adultério. Mas uma coisa singular em alguns homens é que muitos homens eles costumam agir de forma mais violenta, mais agressiva em meio a situações como essa. E José aqui é um homem tão bom, tão puro, que mesmo ele achando que tinha sido traído, que tinha sido decepcionado por Maria, e talvez ele estivesse muito magoado com Maria, talvez ele estivesse muito triste com Maria, mesmo assim ele resolve agir de uma forma que cuidasse da vida de Maria, que protegesse a vida dela e que não lhe fizesse mal. Isso é um exemplo para nós sobre como nós estamos reagindo com as pessoas que nos ofendem. Claro que, obviamente, aqui José estava enganado e o Senhor esclareceu todas as coisas, mas o que nos chama a atenção é a atitude que ele teve antes de descobrir isso. Então, como nós agimos com as pessoas que nos ofendem? Talvez você que está me assistindo hoje, talvez você clicou nesse vídeo na hora que ele subiu aí de manhã cedo, você deve estar com o seu coração apertado. Talvez você vive a sua vida, na verdade, com o coração apertado e angustiado, sabe com o quê? Com as mágoas. Porque mágoas e ofensas e feridas emocionais que nós carregamos, isso nos cansa, pessoal, isso nos sobrecarrega. E a gente convive com isso, você acorda pensando na mágoa, você vai dormir pensando na mágoa, você vê a pessoa, isso te machuca e talvez você precise perdoar essa pessoa. Eu não estou falando aqui que você tem que dar razão a essa pessoa, que você tem que deixar pra lá ou dizer que ela tá certa. Eu estou falando aqui de perdoar, de liberar o coração, de dizer, olha, essa pessoa me deve algo no sentido emocional, ou talvez até no sentido financeiro também, mas eu libero essa pessoa para ela ser livre dessa mágoa que eu carrego. Isso é um pouco do que José nos ensina. E pra gente concluir, pessoal, a Bíblia nos traz aqui um ponto de doutrina muito importante, que José, ele não teve relações com Maria até, certo? Então, enquanto ela não deu à luz. Eu sei que isso pode escandalizar talvez você que está me ouvindo, mas Maria, ela concedeu sim Jesus Cristo. A concepção de Maria foi totalmente virginal. Realmente ela não teve relações sexuais com ninguém até Jesus Cristo nascer. Eu sempre imagino que o Espírito Santo de Deus formou o embrião lá no céu e colocou, assim como ele formou Abraão da terra, o Espírito Santo de Deus formou Jesus de uma forma santa, incrível e maravilhoso. Pensar, Deus e o Espírito Santo devem ter moldado Jesus ali e colocou ali aquele feto pequenininho, aquele embrião lá na barriga de Maria, e ela desenvolveu Jesus. Mas é muito importante nós entendermos que depois que Jesus Cristo nasceu, José e Maria, eles viveram uma vida normal de casal. Eles tiveram intimidade sexual. Maria não foi virgem para sempre, graças a Deus por isso, que ela merecia também ser feliz como todo mundo. E é muito importante a gente entender que às vezes isso parece um choque por conta da tradição católica romana que existe no meio das pessoas. Mas nós como evangélicos, nós como protestantes, as maiores linhas protestantes creem realmente que Maria teve isso, essa vida, até porque a Bíblia mostra que Jesus teve irmãos. Tiago, que era ali o judeu, que foi líder na igreja, muito provavelmente ele era irmão de Jesus. Judas também, que escreveu, muito provavelmente era o irmão de Jesus.
Jesus, e nós vemos ali a Bíblia mostrando, não eram primos, a Bíblia traz claramente que eram irmãos, e uma das coisas importantes para nós entendermos é que algumas pessoas dizem, né, alguns teólogos que defendem que Maria morreu virgem, elas argumentam que aquela passagem onde Maria chega com os irmãos de Jesus ali, na verdade, eram filhos de José com outra mãe, mas isso não faz sentido, porque se Jesus tivesse tido filhos, se José tivesse tido filhos com outra mulher antes de Maria, isso significa que Jesus não era o primogênito da linhagem que José estava trazendo, tá? Então, uma das coisas que, como a gente falou no vídeo anterior, que testifica Jesus como Messias é exatamente ele ser o primogênito ali, né? Da genealogia que vem ali da tribo de Judá a partir de José. Então essa primogenitude depende muito realmente da adoção de José como seu filho e como filho primogênito. Se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir, de se inscrever, e deixa eu te falar, se esse canal no final desses vídeos aqui, eu vou fazer os 5 vídeos de devocionais, e os outros 5, se esse canal chegar a 1000 inscritos, eu faço mais 5 aí, tá bom? Mas eu vou fazer somente se vocês se inscreverem, se vocês curtirem, porque vai sinalizar para mim que vocês estão gostando, tá bom? Que Deus abençoe sua vida e é sempre um prazer.